E a gente vai dar início na sala de hoje. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Colocamos, Senhor Deus, nossas vidas diante de ti, Pai, esse momento que vamos estar estudando a tua palavra, vamos estar estudando, Senhor Deus, a Bíblia. Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai, venha nos trazer, Deus, a revelação do Senhor aos nossos corações, que seja o teu Espírito Santo aqui dentro, Pai, operando sobre as nossas vidas. Me dá, Senhor Deus, todo o discernimento e conhecimento necessário, Pai, para trazer aquilo, Pai, que é necessário para que venhamos aprender mais, Senhor, da tua palavra. Em o nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, por aqueles que ainda vão chegar, Pai, que o Senhor esteja guardando suas vidas. Deus, eu te peço também que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, com o pessoal que vai estar fazendo as células, Senhor Deus, esteja lá ministrando sobre a vida de cada um, derramando da tua graça, Pai, do teu amor sobre a vida deles, Pai, em o nome de Jesus. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Depois a gente faz a chamada, na hora do intervalo. Eu vou tentar, nessas 5 aulas, tratar de todo o panorama bíblico do Antigo Testamento. A gente ia fazer do Antigo e do Novo, mas ele ia ficar muito extenso para 5 aulas. Então nós vamos fazer apenas do Antigo Testamento. E quando a gente fala de panorama, é aquilo que realmente a gente tem por entendimento, visão. É como se a gente tivesse todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, aberto diante dos nossos olhos. A gente conseguisse ver desde a primeira letra de Gênesis até a última letra. A gente conseguisse ter uma visão ampla de tudo isso. E para a gente começar a entender alguns pontinhos, o Antigo Testamento ele foi dado esse nome pelos primeiros cristãos, formado por 39 livros. E interessante que muitas vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, mas o Antigo Testamento ele pode ser caracterizado nesses 2 gêneros literários, que é prosa e poesia. Acredito que todo mundo aqui vai lembrar nas aulas de literatura na escola, lá no ensino médio, tinha que fazer uma prosa, tinha que fazer uma poesia. E os livros do Antigo Testamento são o quê? 5 livros da lei, os 5 primeiros, que a gente conhece como Torá, que são os livros que os judeus mais se apegam para fazer a sua leitura. Ou também são os livros de inspiração por Moisés. Temos também os 12 livros históricos, 5 livros poéticos, e 17 proféticos. E dentro deles nós temos os profetas maiores e os profetas menores. E a gente pode pensar também assim, mas por que é profetas menores ou profetas maiores? Será que uns tinham 1,80 m e os outros tinham 1,5 m? Não era nesse sentido que eles colocaram. E também não era no sentido de o quanto eles estavam próximos de Deus. Os profetas maiores tinham mais convivência, tinham mais proximidade com o Senhor. É apenas por uma questão de tamanho dos livros. Então, quando você pega os profetas maiores, Jeremias, você tem ali vários capítulos. Você pega Zacarias, mas quando você vai daí para Naum, você vai para Esdras, você já tem uma quantidade menor ali de versículos. E é bastante interessante a gente determinar esses pontos, para que a gente não fique naquele pensamento, como eu disse agora há pouco. Talvez os maiores tinham mais proximidade com o Senhor, e os menores não. Posso passar? Vocês estão copiando? Eu só lembrar, irmãos, a torneira da água gelada, eu acho que a borrachinha ressecou, então não está saindo água. E aí, se alguém ficar com sede, vai ter que beber da água do lado ali, que está um pouquinho mais... Não está morna, mas dá para beber. E quem que fez essa divisão do Antigo Testamento? A divisão foi feita pelos próprios judeus. Eles dividiram em 3 partes. A lei, que são os 5 primeiros livros, conhecido como livros de Moisés, ou a Torá. E eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma Torá. Uma vez eu estava fazendo um curso, daí eu comprei uma para poder me inteirar e saber mais o que tinha. E não tem nada de diferente, na verdade, daquilo que a gente tem na nossa Bíblia. É que eles dão o nome de Torá, e essa que eu comprei ainda tem a versão, ela é bilíngue, ela é em hebraico e em português.
E o interessante é que o hebraico você não lê da esquerda para a direita, você lê da direita para a esquerda. Não é tão fácil você acompanhar ali a leitura. Mas quando você lê a Torá, você está lendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem um entendimento. E os escritores, todos estudiosos, eles remetem a quem? A autoria? Moisés. Então Moisés é o responsável pela escrita desses 5 primeiros livros. Eles dividiram também como os profetas e os escritos hagiógrafos, ou biografias. Ou também pode ser conhecido, hagiógrafos, como escrituras sagradas, porém não relacionadas a profetas. Então ali a gente tem salmos, a gente tem provérbios dentro desses escritos hagiógrafos, ou biografias. A gente pode também colocar os 5 rolos que eles encontraram, que é os Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. E aí os profetas, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, se dividem nesses livros hagiógrafos. Aí você pode perguntar, mas pastor, Daniel também não foi chamado de profeta? Sim, mas ele não entra nessa classificação, como a gente coloca os profetas maiores e os profetas menores. Por isso que ele entra nessa questão dos hagiógrafos, biografias. É como se ele estivesse relatando a sua vida. Quando você compra um livro de um famoso que fez lá uma autobiografia, ele conta todos os detalhes da vida dele. E aqui no caso, Daniel, Esdras, eles fizeram ali relatos da sua vida com o Senhor. E a narrativa do Antigo Testamento, ela abrange em grande parte o que é a história do povo de Israel. Claro que quando você pega do primeiro livro até o último, e se você for estudar ele minuciosamente, a gente vai se remeter principalmente a uma figura central, que é Jesus Cristo. Mas se a gente ler apenas como livro histórico, ele vai nos remeter à história do povo de Israel. Em todos os momentos. Nós vamos ter então ali todas as subidas do povo de Israel, todas as derrotas, todas as vitórias, todos os momentos em que eles tiveram a presença do Senhor de forma bastante significativa. Nós também temos ali vários momentos em que eles ficaram afastados da presença do Senhor. E foi dividido em quê? A época dos patriarcas, quando a gente fala então de Abraão, Jacó. A gente tem daí a saída do Egito, que foi quando Moisés retira o povo do Egito. Ele divide nessa parte toda, quando ele vem ali e faz todo aquele momento de abrir o mar. Um momento antes, quando tem as 10 pragas sobre o Egito. Nós temos daí a conquista de Canaã, quando os 12 espias foram até a terra. E é interessante que quando eles chegam lá, 10 voltam e tem uma linguagem reativa. Olha, não dá para caminhar lá não. Porque o pessoal lá, eles são gigantes. Nós nos sentimos como gafanhotos. Lá, para eles carregarem um cacho de uva, tinha que ser 2, 3 homens carregando com um pedaço de pau muito grande, porque é enorme o cacho de uva. Mas daí nós temos 2, e vamos ver quem vai acertar o nome dos 2 aqui, que voltaram e disseram, não, a gente vai porque o Senhor está conosco. Quem acertar ganha um bombom na próxima aula. Oi? Josué e Caleb. Foram os únicos 2 que tiveram uma linguagem proativa. Olha, o negócio é difícil. Lá realmente eles são grandes. O cacho de uva é enorme. Mas Deus está conosco. E isso tem que servir de exemplo para nós. Porque quantas vezes a gente olha para as situações e diz, não vai dar certo. E a gente se esquece de quem está ao nosso lado, que é o Senhor nosso Deus. Aí nós temos também o início da monarquia de Israel. E quem foi o primeiro rei aqui de Israel? Saul. E lembre-se que Saul só foi levantado como rei porque o povo insistia. Poxa, Samuel, todo mundo tem um rei. Todas as nações têm alguém que governa e a gente não tem. E eles começaram a murmurar. E ali então Deus diz, vocês querem? Então nós vamos te dar um rei. E ele levantou Saul. Depois de Saul vem Davi, depois vem Salomão e os demais. Aí nós temos a ruptura do reino de Israel. Isso aqui acontece logo depois da morte de Davi e depois ali com a vida de Salomão.
que é quando se divide entre o povo do norte e o povo do sul. Depois vem o período do exílio, que é quando eles ficam sofrendo um grande período ali de 400 anos, e aí depois o retorno e a restauração dos judeus. Essa parte do retorno e a restauração dos judeus é aquela parte quando você pega na sua Bíblia, que tem uma página em branco, entre Malaquias, eu ia falar Macabeus, perdão, entre Malaquias e Mateus. Não sei se a sua Bíblia tem essa folha em branco. Talvez alguns tenham, alguns têm um texto ali explicativo. Alguns historiadores eles dizem que essa folha em branco é para representar o silêncio de Deus diante do povo de Israel. Porque nesse período não teve acontecimentos significativos. Não teve um grande profeta, não teve um grande rei que se levantou. Mas a gente tem uma história que aconteceu. Tanto que um dos livros que não está dentro da nossa Bíblia, que ele foi retirado depois em um dos cânons que foram feitos, é o livro da revolta de Macabeus. Quando você lê esse livro, que é chamado de livro apócrifo, porque ele não é considerado um livro sagrado, você consegue entender toda a narrativa do que aconteceu nesse período. Porque houve a revolta dos Macabeus, o que aconteceu, como eles se levantaram, e a gente percebe que não houve um silêncio do Senhor nesses quase 400 anos, até João o Batista. E aí é interessante também a gente colocar algumas palavrinhas. Quando eu falo João o Batista, é porque para facilitar a linguagem a gente abreviou ali e colocou João Batista. Mas João o Batista, por quê? Batista é o significado daquele que batiza. Então, simplesmente João. Quem que é o João? É aquele que batiza. Assim como a gente tem, às vezes, algumas nomenclaturas. Quem que é o Ney? O Ney é o esposo da Patrícia, é o amigo do Vitor. Quem é fulano? E a gente vai dando essas denominações. Naquela época, era super normal, não havia um sobrenome, como nós temos hoje, essa divisão. E depois, quando a gente pega o Pentateuco, que é conhecido como a Lei de Moisés, a gente tem ali todos os mandamentos e todas as ordenanças. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus deixou de forma bem sucinta para que o povo pudesse viver, está ali no Pentateuco, nesses 5 primeiros livros. E por que Deus deixou tudo escrito? Vamos ver se alguém imagina por que Deus deixou tudo devidamente escrito, ponto por ponto. Quantos metros tem que ter esse tecido, como tem que ser a roupa do sacerdote, como tem que ser a entrada do tabernáculo, como que tem que ser isso. Quem imagina por que Deus deixou tudo devidamente escrito? Normalmente nós somos o quê? Muito teimosos. A gente quer fazer do jeito que a gente bem entende. E Deus, conhecendo o coração do homem, sabia que aquele povo que saiu do Egito e começou a andar ali no deserto, murmurando e reclamando, se eles não tivessem uma direção clara do que pudesse ser feito, eles iam ficar num círculo vicioso, como quando Moisés subiu a montanha e o povo, indagando a Arão, fez com que Arão fizesse o quê? Construísse ali um bezerro de ouro. Falou, olha, Moisés subiu, esqueceu da gente e a gente precisa ter alguma coisa para que a gente possa adorar, algum símbolo onde a gente possa se apegar. Por isso que é muito difícil tirar as simbologias da vida do ser humano, porque, de certa forma, ainda que nós sejamos protestantes, nós nos apegamos a alguns símbolos. Mas o interessante é que a gente não se apegue ao ponto de dar mais valor ao símbolo do que realmente ao Criador. E as simbologias são muito grandes. Eu conheço pastores que quando eles vão pregar, eles só colocam simbologias. E já tem pastores que eles abominam isso, porque eles falam não tem por que criar simbologias para que o povo entenda a palavra de Deus. Mas veja o que Jesus fez. Jesus, muito sábio, ele contava as histórias para o povo através do quê? De parábolas. E ele usava simbologias, mas veja que ele não criava uma simbologia que levasse o povo a pensar, nossa, eu vou agora fazer isso. Não, ele colocava situações do dia a dia. Quando ele contou a história do bom samaritano, era uma história verídica. Ele então colocou ali um homem samaritano que não tinha boa convivência com os judeus, e os judeus, por suas vezes, também não queriam nem pisar na terra de Samaria, porque eles consideravam o povo de Samaria um povo impuro.
Porque naquela época, irmãos, eles não se misturavam as nacionalidades. Então, judeu casava com judeu, filisteu casava-se com filisteu, mas quando houve uma mistura de judeu com o povo de Samaria, nasceu um povo que eles consideravam, como é que eu posso usar o termo? Me fugiu a palavra agora, se eu lembrar eu falo no decorrer da aula. Mas um povo misturado, não era um povo nem 100% judeu, nem um povo 100% samaritano. Mestiço, isso, obrigado. Tanto é que os judeus, quando eles tinham que fazer as suas viagens, eles não queriam passar por Samaria. E aí eu lembro que eu sempre falava para as crianças, quando eu ia explicar isso, de uma forma bem ilustrativa, eu colocava assim: aqui está Jerusalém. E aqui está Samaria. Mas eles precisavam chegar, daí eu brinco com eles, em Umuarama. Não era muito mais simples eles pegarem e fazer o quê? Uma linha reta? Mas eles tinham tanto pavor por poder pisar na terra de Samaria, que ao invés de fazer esse trajeto todo longo, eles davam uma volta muito grande. Usavam um caminho alternativo, um caminho do qual eles não precisassem nem passar perto. E quando precisavam passar perto, eles batiam os pés para tirar a poeira da sola da sandália deles, porque nem isso eles queriam ter. Veja que o povo de Deus, de certa forma, quando ele não se cuida, ele começa a fazer aquilo que o Senhor abomina, que não é amar o próximo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o Antigo Testamento também pode ser classificado, o Pentateuco, como histórico. Tanto é que uma vez, Jô Soares, numa das entrevistas dele, ele disse assim: eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Mas ele não conhecia o Deus da Bíblia. Ele tinha aquele livro apenas como um livro histórico. E realmente, se você pegar a Bíblia sem um teor espiritual, sem uma questão de você ter Deus ao seu lado, você tem um livro extremamente precioso sobre história. Os outros livros são fichinha, ficam na rasteira daquilo que está escrito na Bíblia. Porque ele é muito rico em detalhes enquanto a história do povo de Israel. Seguindo aqui, eu quero deixar duas perguntas. Eu gostaria que você anotasse, deixasse um espaço e você respondesse. Eu vou dar uns minutinhos para você responder. Diante do que eu acabei de falar e diante do que você já conhece do Antigo Testamento, para você, qual é o seu conceito a respeito de Deus na mensagem do Antigo Testamento? Como você vê isso a respeito da mensagem de Deus lá no Antigo Testamento? E a segunda pergunta é: qual é a atitude de Deus mais proeminente no Antigo Testamento, de acordo com a sua opinião? Aquela que você diz assim: olha, se fosse para eu escolher um acontecimento, é este. Vou dar aí para você um tempinho para você responder. Eu estou falando muito rápido? Está ficando claro? Vocês estão entendendo? Se estiver muito acelerado, eu coloco na velocidade 1 do WhatsApp.
Responderam? Quem já respondeu? Patrícia. Quem mais respondeu e não está com coragem de levantar a mão? Vitor, Nayana, João. Patrícia, o que você colocou como resposta? Você pode compartilhar conosco? Na primeira, qual que é o seu conceito a respeito de Deus na mensagem do Antigo Testamento? Sim. E para você, qual que é o momento mais proeminente no Antigo Testamento? Aquele momento chave, que se fosse para você escolher, esse é o momento que define todo o Antigo Testamento. Uhum. Entendo. Perfeito. João, respondeu? Qual que é a resposta da primeira? O conceito a respeito de Deus. Isso. Uhum. Que é o mais proeminente. A Arca de Noé. Muito bem. Quem mais respondeu? Vera? Respondeu? Parecido com a do João? Sim. Entendo. Uhum. Perfeito. Alguém tem uma resposta diferente? Ok. E para você, qual que foi o momento mais proeminente? Malaquias? Ok, muito bem. Antes de partir para esse próximo slide, eu coloquei aqui a palavra canon, que deriva do grego rokanon, que significa o quê? Padrão ou norma pela qual as coisas são julgadas e avaliadas. Então houve um momento na história em que eles olharam e disseram o seguinte: não dá para a gente pegar tudo que for de escritos encontrados e falar que ele deriva da palavra de Deus. A gente tem que começar a fazer uma avaliação minuciosa, a gente tem que entender qual é o significado. Será que a pessoa que escreveu, ela tem embasamento para aquilo que ela escreveu? Será que é uma pessoa que realmente teve contato com o Senhor? Da mesma forma como hoje, quando a gente vai estudar, o que a gente olha primeiro lá normalmente? O autor. Será que esse autor, ele tem um embasamento para isso que ele está escrevendo? Ou será que ele jogou lá no... Como é que é o nome daquele? Chat GPT. Eu vou confessar, eu nunca gostei daquilo lá, mas eu consegui me submeter a algumas coisas para fazer aquilo lá e facilitou muito a vida. Mas você tem que ficar olhando sempre porque vem alguns erros. Mas eu consegui usar aquilo para fazer algumas coisinhas pequenas no meu trabalho. Ajudou bastante. Mas pense só, se a gente recorrer a alguém ou a um sistema que não se tem uma certeza, não se tem uma confiança, como que a gente pode levar isso adiante? É muito difícil. Então, eles fizeram um cânon e eles dividiram aquilo que eles consideravam o que era sagrado, aquilo que vinha diretamente do coração do Senhor, e aquilo que apenas foram escritos. Aquilo que uma pessoa qualquer resolveu um dia escrever uma história e colocou ali ao lado de outros escritos, e tempos depois alguém descobriu aquilo. Então eles fizeram essa categorização.
E aí, olha só, como que os judeus, eles faziam para avaliar isso? Como que eles colocaram ali uma avaliação sistemática para julgar, para avaliar isso? Primeiro ponto, para que eles pudessem considerar aquilo real e de forma efetiva para o povo, tinha que ter a língua original. No caso, o hebraico, ou se fosse um pouco ainda mais antigo, o aramaico. Se fosse uma outra língua, para eles já não serviria. Tanto é que, quando eles encontravam alguns escritos em grego, eles encontraram algumas coisas ali depois, já puxando para o latim, eles falam, não, isso aqui não tem cabimento, não tem como a gente querer usar isso aqui e dizer que ele faz parte da palavra de Deus. Então, se fosse fora do hebraico ou do aramaico, não servia. Tanto é que alguns dos livros apócrifos, eles não foram escritos em hebraico ou aramaico. Alguns foram escritos em grego. E daí para eles falaram, não tem cabimento a gente colocar isso no Antigo Testamento para que o povo possa ler. O segundo ponto é, o livro não podia conter incoerência com os escritos de Moisés. Então eles tinham os escritos de Moisés como uma referência bíblica, uma referência padrão, para que eles pudessem falar, olha, isso aqui realmente faz sentido. O que está escrito aqui em Moisés realmente repete nisso que eles estão escrevendo. Daniel aqui falou, realmente, mas Daniel está puxando aqui para Moisés, faz sentido. Jeremias, faz sentido. Porque Moisés sempre foi para o povo judeu o ponto de referência. Tanto é que, quando Moisés morre, o corpo dele não foi encontrado. E uma das teorias, uma das explicações que há sobre essa questão de que o corpo de Moisés não foi encontrado, era pelo fato de que Deus não queria que houvesse um túmulo para que o povo fosse e adorasse. Fosse um caminho de peregrinação. Olha, o corpo de Moisés está enterrado em tal ponto, então nós vamos construir uma capela, vamos fazer ali um santuário, porque ele foi um homem de Deus, ele foi um homem que ficou face a face com o Senhor, ele recebeu os 10 mandamentos, ele esteve várias vezes na presença de Deus, de forma muito forte, de forma muito proeminente. Mas uma das explicações para que o corpo de Moisés nunca fosse encontrado é essa, porque Deus tinha esse entendimento, de que se Moisés morresse, eles fossem sepultar Moisés, eles iriam criar ao redor do túmulo de Moisés um grande santuário. E não é diferente do que aconteceu com tantos outros. Quando você pega, por exemplo, o Vaticano, lá nós temos o corpo que eles consideram de... Vamos ver quem sabe. Quem é considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica? Pedro. E ali tem o corpo de Pedro. Ali também tem a Basílica de São Paulo, que tem o corpo de São Paulo. E ali eles passam e fazem peregrinações. E aí Deus sabia que isso ia acontecer com o povo de Israel, porque o povo de Israel queria alguém que eles pudessem olhar e venerar e cultuar. Se a gente fosse colocar num ponto, mas vamos pensar no passado desse povo. Esse povo viveu por mais ou menos 400 anos, onde? No Egito. O que mais tinha no Egito antigo? Esculturas e deuses. O povo venerava aquilo. Então imagina um povo que foi crescendo ali 20, 30, 100, 200, 300, 400 anos. Mesmo que eles tinham entendimento de que eles não eram egípcios, de que eles não eram daquele povo, que eles eram um povo separado, que eles eram israelitas, que eles eram o povo de Deus. Mas isso foi caindo no esquecimento. Tanto é que quando eles vão para o deserto, Moisés sobe a montanha, eles fazem o quê? Um bezerro de ouro, porque eles precisavam ter essa visão. E isso se estende até os dias atuais. Quantas e quantas igrejas ainda permanecem com o velho hábito? Vamos ter algo para simbolizar. E aí eu vou fazer alguns comentários, se você já foi a uma igreja dessa, mas é a caneta da prosperidade, é a vassoura que limpa todo o mal da sua casa, é o copo de água que veio não sei de onde, é o balão que tem o sopro do profeta. E aí nisso, Satanás sabe que ele consegue pegar a mente do povo que não entende daquilo que Deus quer para a sua vida. E existem coisas mais absurdas ainda, né? A mais absurda que eu vi mesmo foi essa do balão que
ele enchia e falava, olha aqui, tem um sopro do profeta, e foge muito daquilo que a gente tem como conhecimento da palavra de Deus. Porque Satanás sabe que é nisso que ele consegue circundar a mente de uma pessoa que está pronta para cair no engano. Terceiro momento que ele coloca ali como eles decidiram quais eram os livros sagrados, era o período que foram escritos. Então, os escritos que eram encontrados entre Moisés e Esdras, aí sim, eles eram considerados sagrados. Olha, a gente encontrou um escrito aqui, mas pelo que a gente teve aqui de entendimento, ele foi escrito uns 10 anos depois de Esdras. Ah, então não serve. Ah, não, esse aqui foi escrito 5 anos, 10 anos antes de Esdras. Aí serve. Então eles tinham isso como referência, o que Moisés escreveu e o que Esdras escreveu. O quarto ponto era a autoridade. Não podia expressar dúvidas. Então quando eles iam fazer a leitura, e eles falavam assim, pera lá, está meio estranho isso aqui, não está encaixando esse ponto com esse. Você percebeu que aqui está faltando um ponto. Não tinha vírgula, mas só para fazer uma referência. Essa vírgula aqui no céu está meio estranha. Eu estou com dúvida. Se isso gerava dúvida, não era sagrado. 5. Ausência de erros. E o que era essa ausência de erros? Durante a narrativa histórica, eles liam, e como eles tinham o livro de Moisés como referência, tinha que estar interligado. Então, se a narrativa histórica daquele livro, ela fazia alguma referência à época de Moisés, então, ok, ali não tinha erro algum. E por último, a autoria direta ou indireta de homens de Deus. O que é isso? Eram as pessoas que realmente, comprovadamente, tiveram um encontro presencial com o Senhor. Pessoas que realmente estiveram ali face a face com Deus. Pessoas que tiveram um momento de comunhão com o Senhor. Não simplesmente por uma oração, mas assim como Moisés, quando subiu a montanha e ficou dias na presença do Senhor. Esses 6 pontos culminaram naquilo que os judeus consideram os livros sagrados. E as divisões da Bíblia em capítulos e versículos. Porque a gente pode olhar para a Bíblia hoje e ela é muito fácil. Então a gente tem capítulos, versículos, os livros, mas antes não era dessa forma. Eram todos aqueles papiros enrolados. E aí imagina só para quem pegou a primeira vez isso e foi fazer a leitura e depois dividir isso para que fosse fácil a nossa leitura. Eu fico sempre imaginando a perspicácia da pessoa que trabalhou nesse momento. A sagacidade que ela teve para que ela pudesse se debruçar sobre os escritos e dividir, para que facilitasse. E aí o inglês Stephen Langton dividiu em capítulos. Isso lá no século XIII, século XIV, por ali mais ou menos. E aí 300 anos depois, já próximo do século XVI, ali no metade do século XVI, um renomado erudito, um francês chamado Robert Estienne, ele classificou em versículos. Aí facilitou a vida ainda mais para que a gente pudesse ler. Porque quando você pega, por exemplo, eles encontram, agora recentemente eles encontraram um papiro e fazia referência ao momento em que o povo saiu do Egito. Quando você olha aquilo, você não tem ele como num livro, parágrafo, vírgula, tem um tópico, tem outro aqui, tem outro ali, facilitando o entendimento. Eram todos escritos retos, impecáveis de certa forma, mas que não levavam ao entendimento claro. E aí, imagina só, nós, com o entendimento que nós temos, lendo um livro daquele, a gente fala assim, não, vou abandonar porque é muita coisa para a minha mente. Mas então, graças a Deus, esses 2 homens fizeram essa divisão em capítulos, e aí depois o francês Robert Estienne classificou em versículos. Aqui a gente termina essa primeira parte, eu vou continuar, aí eu não tenho mais slides, mas uma das coisas importantes que a gente tem que entender quando nós vamos ler o Antigo Testamento é sobre o amor constante de Deus. Quando a gente pega todos os ensinamentos, de Gênesis até Malaquias, o amor constante de Deus. Aí a gente volta aqui ao que a Patrícia disse,
Quando foi a Patrícia que falou sobre a presença do Senhor, não foi? Isso que o Senhor buscava, essa presença constante dele na vida do povo, fazer com que o povo se aproximasse dele. Ali a gente tem o amor de Deus explícito, esse amor constante do Senhor sobre a vida do povo. Não é diferente no Novo Testamento, porque lembra que quando eu disse no começo, a gente pega a Bíblia toda, o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez tudo isso por amor. E a gente tem o amor de Deus sobre nós. Todos esses estudos que nós vamos ter nesses 5 dias, ele vai nos facilitar a vida em muito sobre o nosso entendimento sobre o Antigo Testamento. Para que a gente tenha uma explanação daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Para que a gente entenda que o Antigo Testamento não é apenas um livro histórico, mas ele é um livro que nos traz a presença do Senhor. Um dos próximos estudos que nós vamos ter aqui, não sei se na próxima aula ou na terceira, vai ser sobre o tabernáculo. E quando a gente pega o tabernáculo do Senhor, a gente tem ali toda a questão da metragem, a gente tem a questão do pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde somente o sumo sacerdote, aquele escolhido por Deus, podia entrar. A gente vê a presença de Deus nos mínimos detalhes. A gente vê a presença de Deus na mesa que era colocada os pães. A gente vê a presença de Deus no candelabro, no menorá, que a gente tem aqui como simbologia. Cada um desses detalhes nos lembra do amor de Deus para conosco. Quando a gente pega Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, qual foi a forma de Deus demonstrar o amor por eles? Porque a gente pode pensar assim, nossa, mas Deus foi carrasco, né? Cria os dois, deixa os dois ali sozinhos, eles fazem a coisa errada e manda eles embora. O amor de Deus foi muito simples. Quando Deus faz o quê? Mata 2 animais e produz roupa para eles. E a gente percebe, está nesse detalhe, a presença de quem? De Jesus, o cuidado do Senhor para as nossas vidas, para a vida de Adão e Eva. Mas, poxa vida, Rafael, você fala isso, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, mas o amor de Deus, ele sobrepõe a tudo o que haja de maldade no coração humano. E a gente volta, pegando esse ponto, quando ele produz a roupa para os dois, veja que teve que haver um sacrifício para que houvesse uma limpeza da vergonha que havia sobre Adão e Eva. E a gente vai para Jesus, para que Jesus pudesse nos limpar de todo mal, ele precisava morrer. Assim como quando João Batista encontra ele e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali a gente tem então toda a presença do Senhor sobre a nossa vida. Irmãos, agora eu quero tentar ir até o final da nossa aula, às 10 horas, a gente vai ver o Pentateuco. Os 5 primeiros livros. A gente vai falar sobre Gênesis, e daí a gente vai ver ali sobre a promessa, o cumprimento da promessa, depois as bênçãos de Deus, eu vou anotando aqui no quadro. A gente vai falar sobre Êxodo, depois nós vamos para Levítico, que é o livro das leis, depois a gente vai para Números. Não sei se você já teve a experiência de ler a Bíblia toda, mas quando chega em Números parece que o negócio não anda. Mas ela é super importante para que a gente entenda a mensagem do Senhor para nós. Porque você começa a ler ali que Josué tinha um grupo de 50.000 pessoas, e depois ali tinha 10, aqui tinha 15, e dali nasceu fulano, e nasceu ciclano, e a gente começa. E daí a gente vai até Deuteronômio, que é o 5º livro. E depois para a próxima aula, já pode deixar anotado no final depois, a gente vai para os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então vamos começar com Gênesis. Pode anotar aí no seu caderno, fazer a sua anotação. E eu vou colocando alguns pontos importantes para que a gente possa anotar. Agora são 8h18. A gente consegue ir até umas 8h40, por ali, 9 horas. Daí a gente faz um intervalo. Se você trouxe a sua lancheira, daí você pode sentar com seu amiguinho e dividir. Irmão, se você não gostar das minhas brincadeiras, você pode falar, tá? Mas é porque eu estou acostumado com as crianças com o lanche.
E aí eu sei que quando a minha aula antecede o lanche, é um desespero. As crianças elas ficam sentadas assim, com os dois pezinhos para fora, enquanto não bate o sinal, porque daí eu não deixo sair antes do sinal bater. Mas o sinal bate, a galera voa. Então coloque lá, Gênesis, a bondade da criação. Quando a gente tem ali os dois primeiros versículos da palavra de Deus, nesses dois primeiros versículos, a gente tem a afirmação de que o Deus pré-existente, ele deu origem a toda a realidade. Quando a gente olha para os dois primeiros versículos, a gente consegue ter o entendimento de que Deus não existe. E aí você já deve ter visto essa parte com o pastor Irã. Ele nos contou uma vez que um médico estava com ele, e esse médico ateu falou, Deus não existe. E ele então ali pegou e falou assim, realmente, Deus não existe. E aí aquele médico arregalou os olhos e falou, mas como é que pode? Um pastor, professor, vai concordar comigo que Deus não existe? E ali ele explicou então, porque para que Deus exista, alguém deveria ter criado. Então Deus não existe porque ele não foi criado. E isso foge do nosso entendimento. Porque a gente sempre espera alguém que esteja acima. A gente sempre espera alguém que antecede, que esteja ali no início de tudo. E aí muitas vezes alguém pode perguntar, tá, mas e quem criou Deus? Tá, mas e antes lá de Deus falar, haja luz? Quem foi que disse, haja Deus? Não teve ninguém. Porque isso foge do nosso entendimento, o tamanho da grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas. E aí você pode anotar ali, então, que a Bíblia, ela parte o quê? Do pressuposto de que Deus existe sem se preocupar faltou aqui. Em provar a existência do Senhor. Veja que a Bíblia não fica ali provando. Ela não coloca um texto que diz assim, olha, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Porque não há a necessidade de se provar a existência do Senhor. A própria palavra de Deus revela a existência do Senhor. A própria palavra de Deus revela no momento em que ele diz, haja luz. Quando ele disse que surja a terra no meio das águas, que surjam as plantas, que surjam os animais, e aí ele coloca as estrelas no céu, ele coloca os luminares, coloca o maior, que é o sol, para iluminar o dia, e coloca o menor para poder iluminar a noite. Ali em Gênesis, a gente tem toda a existência do Senhor comprovada através de tudo aquilo que ele criou. E hoje, ao olhar para toda a imensidão que a gente conhece até então do que é o universo, não há como dizer que isso surgiu do nada, que isso surgiu de uma breve explosão, o Big Bang, e ali deu existência a tudo que a gente conhece hoje. Não há como, porque mesmo que você pense, tá, o Big Bang que surgiu através do Big Bang, mas e antes? Não há como fugir da existência do Senhor. E a Bíblia, ela não vem para provar a existência do Pai. Ela não vem para provar a existência do Senhor, porque a própria criação do Senhor revela a existência dele. E ali a gente tem o início de todas as coisas. Deus, que é o Criador, que não tem princípio nem fim, por isso que às vezes é errado quando você vê alguém falando assim, Deus é infinito. Por que é errado? Porque o infinito ele não tem fim, mas ele teve um começo. E aí fica um pouco mais, talvez, complicado para a nossa mente, espera lá, Deus não tem um começo? E aí a gente começa a entrar na presença do Senhor. Eu imagino que quando nós estivermos na presença do Pai, todo esse desentendimento mental que nós temos a respeito disso, ele vai cessar, porque nós vamos ser parte com o Senhor. E o segundo ponto é homem. E homem, a palavra homem vem do hebraico, Hadam. Deixa eu colocar aqui embaixo, para você anotar. Homem
do hebraico vem como Ra-Adã. E ali então a gente tem entendimento de que, no início, os nossos pais eram Adão. Mas o nome Adão, essa palavra, não era usada como um nome próprio. Rafael, Marcos, Lucas, João. Ele era usado para denominar o quê? A raça humana. Tanto é que quando surge Eva, ele não viu outra, mas ele se viu em Eva. Ele viu que era a sua imagem, a sua semelhança, era alguém como ele. Porque ele olhava de um lado, tinha os animais, ele olhava para o outro, ali tinha os pássaros, ali tinha os peixes, mas não tinha alguém que ele pudesse se comunicar visualmente e dizer, olha, é alguém que é como eu. Então, a palavra Radã, ela vem para determinar uma raça, a raça humana. E aí, irmãos, qual que é o papel do homem na criação? Porque muitas vezes a gente pensa assim, o único papel aqui é o de Deus. O homem não tem muita importância na criação, mas ele tem extrema importância. Por quê? Porque toda a ordem de Deus para a criação, ela foi centrada em apenas um ponto, o homem. Quando você pega toda a criação de Deus, desde quando ele disse, haja luz, até o último momento, antes de criar Adão, tudo estava centrado em Adão. O centro era o homem. Mas não pense que o centro era o homem e eleve o pensamento e diga assim, opa, então, pera lá, se o centro é o homem, eu sou mulher, eu venho dessa descendência de Adão e Eva, então, pera lá, eu sou o centro das atenções. Não é nesse sentido. O sentido é de que Deus criou tudo o que existe para a sua glória, para o seu louvor, mas ele coloca o homem como um ponto central para que houvesse um significado de toda aquela criação, além de que aquilo era para a sua honra, aliás, que era para a sua glória e para o seu louvor. Quando a gente lê Gênesis 1:26, que ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Ali, a gente tem o resultado dessa imagem, o homem tem uma tarefa especial. Quem pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:28 e ler? Gênesis 1:28. Oi? 28. Ali em Gênesis 1:28, o homem tem uma tarefa especial. Quer ler, Nayana? Pode ler. Essa era a tarefa especial do homem. Então não pense que o homem só ia ficar ali desfrutando, mas ele tinha uma tarefa. Assim como quando você ia para a escola ou você lá na sua casa, sua mãe falava assim, você tem uma tarefa agora importantíssima e isso depende muito de você. E você tinha que fazer aquilo com excelência, ou no seu trabalho. Aqui a tarefa do homem era essa. Você pode anotar aí Gênesis 1:28. Tarefa especial do homem, não, para o homem. Cadê o apagador? Eu fico pensando, o que será que passou na cabeça de Adão ao receber essa tarefa tão especial? Porque pense só, foi Adão que deu nome às plantas, foi Adão que deu nome aos animais. Se hoje a gente sabe que existe um animal marinho, é porque Adão deu esse nome. Se a gente sabe que existe o leão com esse nome, isso vem de Adão. Então tudo que a gente tem esse conhecimento hoje, do mais primórdio dos acontecimentos, foi Adão. Foi essa tarefa especialíssima. E também a questão de que ele fala assim, vão e multiplique. Então, Adão, não é o seguinte, você não vai ficar aqui sozinho, você e a Eva,
Não vai pensar que agora é só para ter um cachorrinho em casa, não é para pensar que é só vocês dois de boa, assistindo ali um Netflix e o restante eu faço. Não, eu quero que vocês se multipliquem. Eu quero que essa terra seja cheia de outras pessoas, assim como vocês. E eu penso que se não houvesse tido o pecado original, o pecado de Adão e Eva, eu imagino que haveria ali uma população, não sei se tão numerosa quanto a gente tem hoje, mas uma população que iria adorar a Deus constantemente, sem tristeza, sem dor, sem lamentações, sem medos, sem angústias, sem dúvidas, mas seria uma população que é aquela que vai habitar o céu quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para lá. Um povo que adora ao Senhor constantemente, onde já não há mais tristeza, já não há mais choro. Assim era a ideia original de quando Deus cria o homem. Segundo ponto, então, agora a gente falou sobre o papel do homem na criação, que foi muito importante, é sobre a promessa. E aonde que a gente vê a primeira promessa de Deus? No primeiro livro ali da Bíblia, que é Gênesis. Começa com A e termina com Abraão. Gente, mas vocês estão muito silenciosos. E aí é estranho, porque eu venho das 7h30 da manhã às 6 horas da tarde, falando assim, gente, silêncio agora, ó, vamos levantar a mão, não vamos conversar, para de apertar o coleguinha, para de fazer aquilo. Tenho que me acostumar agora com um pessoal mais concentrado aqui. Então, aonde a gente tem a primeira promessa? É a promessa de Deus para Abraão. E ali a gente tem a declaração central do que é o livro de Gênesis. Caso não seja, talvez, a declaração central de todo o Antigo Testamento. Quem pode abrir em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. 12. Gênesis 12, de 1 a 3. Quer ler, João? Pode ser, fica à vontade. Obrigado, João. E aqui, irmãos, a gente tem 3 pontos nessa promessa de Deus para Abraão. Anote aí, então. Primeiro, Deus separou um homem, que era Abraão, uma tarefa especial. Primeiro ponto, assim como Deus colocou Adão e deu para ele uma tarefa especial, Deus pegou Abraão e falou assim, agora você também tem uma tarefa especial. Que era o quê? Você vai sair do meio dos seus parentes, e eu farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E olha só o que fala o 3, como o João leu. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então, o primeiro ponto que a gente tem nessa promessa é que Deus separou um homem para uma tarefa especial. Segundo ponto, coloque aí, segundo ponto, Deus fez isso para quê? Para
abençoar Abraão. Deus não estava simplesmente falando assim, eu quero que mude a história, então eu vou escolher um homem aí que mais ou menos anda no meu caminho, está tudo certinho. Não, ali havia uma bênção especial sobre a vida de Abraão e sobre os seus descendentes. Tanto é que no versículo 3 ele diz o quê? Eu abençoarei os que o abençoarem, mas também amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E ele continua o finalzinho do versículo 3, ó. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Hoje, quando a gente tem essa dimensão a respeito de toda a população mundial, a gente está em 7 bilhões, se eu não me engano, é isso? Está quase aproximando para os 8. Não tem como a gente fugir das bênçãos de Deus sobre Abraão e se estendendo por toda a humanidade. Mas o que é que acontece com a humanidade? A humanidade dá as costas para Deus. A bênção está ali. Ela veio através de Abraão e vai passando de geração em geração. Mas muitas vezes ela não chega onde ela deve chegar, por causa da desobediência do povo, por causa do virar as costas para Deus e fazer as coisas como eu bem entendo, aquilo que eu quero fazer. E aí, o terceiro ponto, anote aí no seu caderno, este ato que Deus fez, ele não constituiu o quê? Favoritismo. Opa. Terceiro ponto, irmãos, é que Deus ele não cria um favoritismo para Abraão. Por quê? Porque se todas as gerações que viriam após ele seriam abençoadas, o favoritismo não era de Abraão. Seria um favoritismo de Abraão, porque assim, olha Abraão, eu vou abençoar você e quando você morrer acaba tudo. Não. Você vai ser abençoado e de você todos os que vierem após serão abençoados. Eles serão cheios daquilo que eu estou dando a cada um de vocês aqui nesse momento. Então, irmãos, é que a questão aqui não era de que Abraão fosse superior aos demais. Como muitas pessoas às vezes criam, falam, não, Abraão ele devia ser superior, ele devia ter ali uma intimidade, ele devia ter... Não, Deus não colocou Abraão com uma superioridade, mas Deus trouxe ali a presença dele sobre a vida de Abraão. Tanto é que Abraão entende isso, porque quando Abraão ele é chamado por Deus e fala assim, Abraão, eu quero que você devolva o meu filho. Aquele momento ali foi crucial para a vida de Abraão, para ele entender, pera lá, então realmente eu não sou o queridinho do Senhor. Ali naquele momento ele pensou assim, realmente, eu não sou o protegido do Pai. Porque muitas vezes acontece isso, quando uma pessoa ali ela recebe uma proteção e fala, eu sou o queridinho do fulano, hein? Ou como algumas pessoas falam, e eu sou totalmente contra isso, é aquele bordão que muitas vezes é assim, não toque no ungido do Senhor. E tem gente que pega isso e diz o seguinte, é o seguinte, como eu sou um profeta, como eu sei ensinar, como eu estou aqui em cima pregando, ou eu já orei por alguém e ela foi curada, é o seguinte, eu sou superior a você que está só sentado aí ouvindo a palavra de Deus. Não foi isso que veio sobre a vida de Abraão. A vida de Abraão ela sempre foi centrada no quê? Eu dependo do Senhor. É Deus que faz com que as coisas existam. É Deus que faz com que as coisas aconteçam sobre a minha vida. Se não é Deus, não é ninguém que está fazendo. Certo? Fechamos aqui. Vamos para um coffee break. Temos um café, eu vou abrir um pacote de bolacha. Eu não fiz o suco, irmãos, por causa dessa questão que a água estava quente, tá? E aí não tinha como fazer um suco gelado ali, mas nós temos um café. E aí nós voltamos agora, 8h38. Vamos fazer 20 minutos ali para a gente tomar um café, conversar um pouquinho e depois nós retornamos.